Começa agora o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Hoje você vai ver. TRF1 decide que Estado deve fornecer medicamento à pessoa trans antes de cirurgia de readequação sexual. Novidade para incentivar a solução negociada de conflitos. Ação contra a empresa cadastrada no Ministério da Justiça poderá passar por negociação online do site do consumidor.gov. Tribunal promove palestra sobre o enfrentamento dos problemas advindos do envelhecimento, como Alzheimer. O Inteiro Teor traz as decisões e destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe! O TRF da Primeira Região decidiu que uma paciente trans deve receber da União, do Estado de Minas Gerais e do município de Uberlândia a medicação necessária antes da cirurgia de readequação sexual, que pode ser feita por pessoas transgênero. Isso porque a pessoa não tinha condições de arcar com os remédios. Para o tribunal, é dever do Estado garantir tratamento médico adequado aos necessitados. Confira essa história e a de uma mulher trans entrevistada pela nossa reportagem, que conta como foi passar pela cirurgia de transgenitalização. Uma vida inteira convicta do próprio gênero. Desde criança, Sabrina já se via como menina. Desde os meus 4 anos de idade, mais ou menos, que eu penso nessa possibilidade, só que era uma coisa muito distante, né? Tipo, eu não sei de onde que eu tinha já essa noção de que o fato de eu ter nascido com pênis já não me habilitaria a ser uma menina, né? E isso me trazia muita frustração, mas eu sabia que eu ia ter que conviver com aquilo. E de fato, conviveu por muito tempo com a frustração. Chegou a se casar com uma mulher, mas depois de um período decidiu viver o que tanto quis. O apoio esperado da família não veio, mas ainda assim, ela encarou os desafios. É o lugar onde a gente espera mais apoio, né? Mas justamente o lugar onde mais a gente sente exclusão mesmo. Meus pais foi bem difícil, para eles e para mim, né? Ouvi muita coisa ruim deles nesse processo todo. Hoje eles me respeitam porque eu me impus. Em 2009, Sabrina começou a mudar o corpo para se reconhecer como mulher. Tomou hormônios e em 2015 fez a tão sonhada cirurgia de transgenitalização. Pagou cerca de R$30 mil. Eu fiz essa cirurgia para mim, para quando eu estivesse sozinha na minha intimidade e tal, me olhar e me reconhecer. Ah, foi um êxtase, né? Há também o contrário, pessoas que nasceram mulheres e se identificam como homens. E muitas delas buscam, assim como Sabrina, o centro cirúrgico para modificar o corpo. Este cirurgião de Brasília não faz cirurgias de troca de sexo, mas ele se tornou referência em operação de mastectomia masculinizadora em transgêneros, que é a retirada completa dos seios. Essa é uma cirurgia relativamente recente na cirurgia plástica, porque esse paciente é um paciente novo. Apesar de sempre existir transgêneros na sociedade, ele só foi caracterizado recentemente. Então os protocolos eles começaram a ser criados e surgir agora, mas sempre buscando a mesma finalidade, que é ter a certeza que o paciente é transgênero, que o paciente tenha um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para que ele tenha certeza do que ele quer e que essa é uma cirurgia definitiva, não tem volta. O médico afirma ainda que a transição hormonal é importante para um melhor resultado nas cirurgias. Foi por esse motivo que, em Minas Gerais, uma transexual entrou com uma ação na Justiça Federal disposta a conseguir um medicamento bloqueador de testosterona. A paciente fez o tratamento que antecede a cirurgia de transgenitalização. Um laudo médico demonstrou a necessidade de tomar o remédio. Sem condições de arcar com os custos do medicamento, ela garantiu na Justiça uma decisão favorável. Houve recurso do município de Uberlândia, do Estado de Minas e da União, questionando a determinação do fornecimento imediato do remédio, mas a 6ª turma do tribunal negou as apelações. O colegiado destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é dever do Estado garantir o tratamento médico adequado aos necessitados. Portanto, a responsabilidade é solidária entre os entes federados. Qualquer um deles ou todos juntos respondem pela demanda. Esta advogada explica que em casos como este, prevalecem direitos previstos na própria Constituição.
O primado que garante esse direito é o do direito à vida e do direito à dignidade da pessoa humana. A partir daí, como consequência, as pessoas têm direito ao acesso à saúde e ao fornecimento do medicamento. E quando o Supremo Tribunal Federal foi decidir essa questão, ele fez audiência pública com vários especialistas e foi debatido, né? Então chegou-se à conclusão que a cirurgia de redesignação sexual ela é uma questão também de saúde pública e grave. A cirurgia de readequação sexual é regulamentada pelo Ministério da Saúde. Desde 2008, o Sistema Único de Saúde realiza o procedimento de transgenitalização em mulheres trans, pessoas que nascem com o sexo masculino, mas se identificam com o sexo feminino. Se o Estado fornece a cirurgia, necessariamente ele tem que fornecer o medicamento necessário para a cirúrgico. Eu acho que os serviços de saúde para a população trans ainda falta muita coisa para melhorar. Quem presencia o drama vivido por milhares de transexuais diariamente e consegue transformar parte dos sonhos de uns em realidade, sabe o quanto esse tipo de cirurgia é importante. É a transição final. Uma pessoa que vivia preso dentro de um corpo que não lhe pertencia. Quando ele olha no espelho, que ele vê que ele agora consegue se ver como ele chora, não tem jeito. O transgênero precisa dessa cirurgia para completar o eu interior dele, que ele já mudou há muito tempo, mas só não está em consonância com o eu externo. Decisões como essa que você viu aí na reportagem estão no nosso portal www.trf1.jus.br. Vai lá. Veja a seguir: integração de duas plataformas, o processo judicial eletrônico e o site consumidor.gov. Promete ajudar na resolução consensual de conflitos relacionados ao comércio. E mais, Tribunal promove palestras sobre o enfrentamento dos problemas advindos do envelhecimento, como Alzheimer. Já já, aqui no Inteiro Teor. A partir de agora, quando um cidadão ingressar com ação sobre direito do consumidor contra alguma empresa que esteja cadastrada no sistema do Ministério da Justiça, será possível tentar uma negociação online, sem que isso atrase ou interfira no andamento do processo judicial. Um acordo feito entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça permitiu a integração entre o processo judicial eletrônico e a plataforma consumidor.gov. E o TRF da Primeira Região, junto com o Tribunal de Justiça do DF e Territórios, é um dos primeiros a fazer parte desse projeto. Confira. O lançamento de integração da plataforma do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, com o site consumidor.gov.br do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi realizado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. A vice-coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, desembargadora federal Daniele Maranhão, participou da solenidade, representando o presidente do TRF1, desembargador federal Carlos Moreira Alves. A corregedora da Justiça Federal da Primeira Região, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, também esteve presente. A partir de agora, quando um cidadão ingressar com ação sobre direito do consumidor contra alguma empresa que esteja cadastrada no sistema do Ministério da Justiça, será possível tentar uma negociação online, sem que isso atrase ou interfira no andamento do processo judicial. A ideia é resolver esses conflitos de forma mais rápida, evitando o segmento de uma ação judicial. Só no ano passado, 45 mil ações contra a Caixa Econômica Federal. Isso significa dizer que nós teremos um tratamento diferenciado para essas 45 mil ações, porque elas terão a oportunidade de se utilizar da plataforma consumidor.gov e, em seguida, ter uma nova oportunidade de acordo. Naturalmente que dentro da sede da Justiça, os Juizados Especiais Federais e o sistema de conciliação já proporcionam essa possibilidade de acordo, mas o cidadão ele vai ter uma nova porta, uma nova possibilidade antes mesmo do processo circular em tramitação
dentro do tribunal. De acordo com o projeto piloto, ao ingressar com uma ação consumerista em desfavor da Caixa Econômica Federal no Juizado Especial Federal, haverá uma possibilidade de o autor optar pela negociação operacionalizada no site consumidor.gov.br. Nesse caso, a demanda migrará automaticamente para a referida plataforma, a fim de viabilizar soluções consensuais entre as partes. É preciso prestar atenção aos problemas decorrentes do envelhecimento, como a demência. Pensando nisso, o TRF da Primeira Região promoveu uma ampla discussão sobre o tema, com foco no Alzheimer. A cada 3 segundos, uma pessoa desenvolve demência no mundo. A informação foi dada pela médica geriatra Randara Rios, em uma palestra no TRF da Primeira Região em Brasília, promovida pela Seção de Qualidade de Vida no Trabalho. E com o aumento da expectativa de vida, estima-se que casos de demência devem aumentar quase 300% até 2050. Só no Brasil, são 50 mil casos por ano. Entre as doenças que provocam perda de memória e de habilidades cognitivas, o Alzheimer é a mais comum, principalmente entre os idosos. É uma doença prevalente nos idosos, então normalmente é acima de 60 anos. São poucos os casos que a gente tem mas pode ter uma demência que a gente fala de demência precoce, tá? Mas são poucos os casos, mas é mais prevalente na faixa etária acima dos 60 anos, tá? E as mulheres têm uma incidência maior também. E para quem já teve casos na família, saber como lidar com essas pessoas e também conhecer formas de prevenção é fundamental. Eu participei porque eu já tive um caso na família, minha mãe, e assim, precisava mais esclarecimentos, até por questão de prevenção. E eu acho que isso é muito importante, é uma palestra bem esclarecedora, todos deveriam presenciar uma palestra dessa para começar a pensar no seu futuro. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!